sem filtro, direto, papo reto. Seguinte, Bitcoin é usado por criminosos? Sem dúvida que sim. Se um juiz exigir que eu entregue a minha chave privada, o que acontece se eu me recusar? São quantias que visam aumentar o controle do Estado sobre como o cidadão está gastando o seu dinheiro. O governo pode confiscar criptomoedas? Pode. Bem-vindo a mais um UseCash. Hoje o papo é polêmico, sem filtro. Vamos falar de crimes virtuais, lavagem de dinheiro, evasão de divisa e Bitcoin. E hoje o meu convidado é Yuri Rangel, ele que é mestre no direito e é um cara especialista em crimes e lavagem de dinheiro. Yuri, seja bem-vindo ao UseCash. Muito obrigado, André, pelo convite. Minha honra. É um privilégio estar aqui batendo esse papo com você, uma oportunidade única de a gente trocar experiências, trocar informações e falar sobre temas que eu julgo relevantíssimos para a sociedade como um todo, falar sobre Bitcoin, criptoativos, crimes financeiros, os riscos dos investidores em relação ao investimento, a mera posse de criptoativos, enfim, tem tudo para ser um papo muito bacana e estou muito honrado de estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Que bom, Yuri. Eu que agradeço, né? Eu te conheci através do mestre Alexandre Senra. Ele fez uma publicação sobre o seu livro. E aí eu disse, pô, que livro legal. O cara é um baiano. Deixa eu entender aqui quem é Yuri. Vou comprar o livro, eu vou começar a ver o que é que ele fala e ver se ele é o cara que está ao nosso lado ou ao lado do governo. Vamos entender isso hoje, viu? Então, Yuri, assim, como é que você... Eu já sei um pouco que você se formou aí na UFBA, né? E você fez direito, mas virou especialista na área de crimes, advogado criminalista. E como é que você se interessou pelo Bitcoin? O que foi que te levou ali a estudar sobre o Bitcoin, a promover essas teses todas que você coloca ali no livro? Como é que foi isso? Bom, eu comecei como estudante na Universidade Federal da Bahia, o curso de Direito, e desde cedo eu sempre tive uma predileção pelos crimes financeiros. Comecei a pesquisar sobre crimes econômicos, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, e logo quando eu me formei, eu já tinha certeza que eu queria atuar nesta área, e eu tive a oportunidade de passar num processo seletivo para fazer uma especialização na USP, e nesse curso eu tive a oportunidade de ser aluno do professor Renato de Mello Jorge Silveira, professor titular da USP, uma das maiores referências no direito penal e em criptoativos também. E na aula que ele resolveu ministrar, o tema foi justamente as repercussões criminais das criptomoedas. Então eu me vi sentado ali na primeira fileira, eu claramente muito interessado no tema e fiquei encantado sobre as repercussões criminais, sobre um mundo novo que estava surgindo. Isso em que ano mesmo? Isso em 2019. Estamos falando de um cenário aí de 5, 6 anos atrás. Então esse professor me abriu as portas para pesquisar sobre isso. Desde então eu escrevi alguns artigos sobre criptomoedas. E quando você escreve sobre temas que ainda não têm bastante aceitação acadêmica, por ser algo que está surgindo ainda, a chance de você se tornar, entre aspas, uma referência, pessoas te citando, é muito alta. Então, no primeiro artigo que eu tive a oportunidade de escrever sobre, eu tive muitas pessoas citando o meu trabalho, e isso acabou sendo um incentivo, um combustível para eu continuar escrevendo. Anos depois, eu pude ingressar no mestrado, também na UFBA, e o meu tema foi tratando exclusivamente do Bitcoin e da evasão de divisas. Então, a partir disso, a partir do momento que eu me tornei mestre, eu tive uma clara vontade, né, de externar as minhas compreensões, externar as minhas conclusões para o mercado como um todo, sair um pouco da bolha acadêmica jurídica e levar o meu pensamento, levar as minhas teses para as pessoas de fora do direito também. Foi em razão disso que eu acabei publicando um livro no final do ano passado pela Lumen Juris, chamado Evasão de Divisas e Bitcoin, um livro que, como eu sempre falo para os meus amigos e as pessoas próximas, não foi feito para ser um best-seller, mas as vendas estão um sucesso, as pessoas estão dando um feedback muito positivo e já tenho 5, 6 anos nessa área e pretendo continuar pesquisando, já que recentemente também fui aprovado no doutorado da UFBA, então eu tenho essa vontade de fazer uma tese também vinculada aos criptoativos para que possa ajudar a comunidade como um todo.
Legal. Agora, sem filtro, direto, papo reto. Seguinte, Bitcoin é usado por criminosos? Sem dúvida que sim. Sem dúvida que sim. Mas é importante a gente fazer uma diferenciação, que muitas pessoas confundem. O Bitcoin, em que pese possa ser um meio para consumação de crimes, crime em si não é. Então, a gente está falando aqui de um criptoativo que é, digamos assim, descentralizado, não é submetido a nenhuma entidade governamental, tem a questão de um difícil rastreio em decorrência do anonimato, mas a gente não pode criminalizar por si só aquele que tem Bitcoin ou aquele que faz movimentações financeiras com Bitcoin. Mas, obviamente, o Bitcoin pode ser um instrumento para lavar dinheiro, para sonegar imposto, para praticar diversos crimes. Inclusive, hoje em dia, a gente vê a cada esquina pessoas fazendo algum grau de pirâmide financeira, né, chamando pessoas, convidando pessoas para entrarem em esquemas relacionados a Bitcoin, justamente utilizando o Bitcoin como um instrumento, como um chamariz para aquelas pessoas se interessarem. E aí prometem ganhos em reais de 10%, 15% ao mês. A gente sabe que isso não é uma realidade factível e as pessoas se sentem seduzidas por esse discurso, mas o fato é que o Bitcoin pode sim ser utilizado para a consumação de crimes, mas a gente não pode utilizar desse fato como pretexto para criminalizar o Bitcoin como um todo. Exatamente, exatamente. Eu, inclusive, tenho uma tese. Eu vou até te fazer uma pergunta relacionada a isso aí. O governo tenta criminalizar os criptoativos sempre, né? E aí eu pergunto para você, será que os bancos não lavam mais dinheiro do que o que é lavado em Bitcoin? Veja, essa é uma pergunta que eu já recebi de algumas pessoas, mas o que a gente tem que ter em mente, no primeiro momento, é que o Bitcoin ele não se submete ao Banco Central do Brasil, à Receita Federal do Brasil, inclusive não é sequer regulamentado por esses órgãos. O que dá a entender que a gente tem um cenário de regulação ainda muito impreciso. As pessoas se sentem inseguras sobre o que podem ou não fazer, sobre o que é ou não crime. O fato é que a gente precisa, com uma certa urgência, de uma regulamentação que possa, de maneira clara, de maneira racional, gerir os riscos possíveis vindos dessa utilização do Bitcoin. E o que eu posso observar, eu tenho analisado esse cenário há pouco mais de 5 anos, e eu posso ver que os projetos de lei que visavam a abordar, no primeiro momento, sobre uma regulamentação de Bitcoin, eles se mostraram tanto quanto afobados. Eles não se mostraram aptos a resolver o problema regulatório atinente ao Bitcoin, justamente até por desconhecer o caráter multifacetário do Bitcoin. Hoje a gente pode utilizar o Bitcoin como unidade de conta, como reserva de valor, como meio de troca. Então, a gente pode utilizar o Bitcoin para comprar um café no supermercado, e essa é a tendência dos próximos anos, mas o fato é que a gente não pode fazer com que o que é desconhecido seja visto como algo proibido, como algo criminoso. Não é porque algo veio para reformular a realidade financeira que isso deve ser combatido. Eu tenho sempre a visão de que qualquer regulamentação que vise a trazer, em relação ao Bitcoin, uma etiquetagem de proibição total, essa regulamentação vai ser, além de ineficaz, totalmente inócua. Então, eu sempre prezo por uma regulamentação que seja, inclusive, até internacional, porque a gente está falando de um ativo que não se submete a limites geográficos, a barreiras geográficas. Então, uma pactuação internacional que estabeleça algum grau de compliance entre os países para previsibilidade e uma racionalidade jurídica, sem dúvida nenhuma, é o melhor caminho regulatório que a gente pode adotar. Cara, eu escrevo alguns artigos. Eu tenho um blog lá no Substack, né? E eu escrevo alguns artigos. E agora, no dia 27 de fevereiro, eu escrevi um artigo sobre o Crypto Crime Report, justamente de 2025, que pega ali o ano de 2024 inteiro. E tem alguns dados interessantes que eu vou ler aqui, porque a mente acaba falhando com números, né? Mas o relatório aponta que apenas 0,14%, isso mesmo, 0,14% de todas as transações com criptomoedas estão ligadas a atividades ilícitas, menos de 1%. E aí a gente vê um outro dado interessante, que é que o relatório mostra que stablecoins superam o Bitcoin como a principal escolha de criminosos, representando 63% das transações ilícitas. Ou seja, o dinheiro
como a gente conhece, bancos e tudo mais, representam 63% das transações ilícitas que aconteceu em 2024. Né? Então, assim, quando a gente fala de criminalização em Bitcoin, é muito subjetivo. Realmente o governo ele tenta ali a todo tempo criminalizar a criptomoeda. Por quê? Porque ela não tem controle. O governo não tem controle no Bitcoin. Ninguém tem controle, não é só o governo, ninguém tem controle. Se você perder sua chave, já era, você perdeu seus Bitcoins. Se alguém roubar sua chave, se deixar vazar sua chave para alguém, já era, você perdeu seus Bitcoins na autocustódia. Se uma corretora como a Bybit agora foi hackeada e teve um rombo ali de bilhões de dólares ali, se eles não tivessem lastro para pagar, e a gente nem viu ainda o final dessa história, né? Ainda nem aconteceu o final dessa história, porque nem todas as baleias movimentaram ali sua grana que está na Bybit, né? Você perde sua grana também. Então, muita gente sacou o dinheiro da Bybit ali porque ficou com medo. Eu realmente, eu oriento que cada um faça a sua autocustódia, estude para poder fazer isso, porque se você também não souber o que está fazendo, você vai ter um prejuízo grande. Mas a gente vê que os crimes, eles podem acontecer em qualquer lugar e com qualquer moeda ou com qualquer ativo, né? Porque eu vou até me corrigir aqui, comecei a me corrigir um pouquinho quando eu comecei a entender ali o que você explica no livro e realmente. E aí eu vou te perguntar, você logo direto, Bitcoin é moeda ou não é moeda? Essa pergunta, André, é a pergunta que eu mais recebo e é a pergunta central do meu trabalho sobre criptoativos que eu retrato no meu livro. A gente tem que ter em vista um seguinte fato: Bitcoin não é moeda. Embora o Bitcoin possa ter repercussões como se moeda fosse, inclusive do ponto de vista econômico, Bitcoin não é moeda e eu vou explicar por quê. Para que algo seja considerado moeda na realidade nacional, esse ativo precisa ter curso forçado. O que é o conceito de curso forçado? Ou seja, as empresas e as pessoas têm que ser obrigadas a aceitar aquele ativo como forma de pagamento. A gente tem 3 graus de país em relação à aceitação de Bitcoin. A gente tem aqueles países que são com aceitação assim aberta, ou existe um curso forçado. A gente tem como exemplo El Salvador. São países que existe uma obrigatoriedade para aceitação do Bitcoin. El Salvador agora já não é mais obrigado. Eu estava lá no Plan B e no segundo dia de Plan B saiu lá uma ordem do Bukele falando justamente sobre isso e liberando as pessoas de aceitarem ou não obrigando mais. Mas todos os lugares aceitam e as pessoas querem continuar aceitando Bitcoin e aceitam Bitcoin. Possivelmente essa ordem, estou a par dessa ordem, mas possivelmente vai precisar de uma ratificação do Congresso. Não sei se isso vai passar de imediato, mas o que a gente pode perceber é que existe... Eu acho que talvez até passe porque eles têm interesse no empréstimo do FMI, sim, né? Sim. Mas o que a gente tem que ter em vista é que existem países que essa aceitação é inclusive difundida, estimulada, como é El Salvador. A gente tem países que as pessoas podem aceitar o Bitcoin, mas não são obrigadas, como é o caso do Brasil. Existem países que adotam a cartilha de proibição total em relação ao Bitcoin. O fato é que no Brasil não existe esse curso forçado e a moeda ela é, digamos assim, conceituada na Constituição Federal. No artigo 21, inciso 7º, diz que para que algo seja considerado moeda, esse ativo precisa ser emitido pela União ou por ente federal análogo no estrangeiro. A gente sabe que Bitcoin não é emitido pela União. Sim. Nem se submete à União. Ninguém nem sabe quem é Satoshi Nakamoto. Então a gente tem alguns conceitos basilares que mostram, sem dúvida alguma, que Bitcoin não é moeda. E o que eu falo no meu livro é que, enquanto não houver uma regulamentação administrativa por parte do Banco Central, por parte da Receita Federal, associando o Bitcoin expressamente ao conceito de moeda, a gente não pode admitir a prática do crime de evasão de divisas por meio do Bitcoin, por meio dos criptoativos, por uma questão de princípio da legalidade. A gente não pode fazer uma interpretação extensiva, querendo dizer além do que o legislador quis dizer à época que sancionou a lei. Sim. Então, essa compreensão é muito importante. Bitcoin não é moeda, Bitcoin não é divisa, Bitcoin não pode sequer ser considerado como uma espécie de depósito no estrangeiro, porque não se submete ao conceito de depósito e, além disso, sequer se submete ao conceito de estar ou não no estrangeiro. Como é que a gente vai falar
que o criptoativo está no estrangeiro ou não, se é algo que é totalmente, digamos assim, feito pelos próprios usuários, através da plataforma blockchain, e isso faz com que as pessoas possam transacionar sem o intermédio de qualquer governo, sem o intermédio de qualquer entidade centralizada. Então, o cenário de Bitcoin permite a compreensão de que ele não é e não pode, neste exato momento, ser considerado como moeda. É óbvio que, num dado momento, vai haver alguma regulamentação que faça essa associação, mas hoje, até o presente momento, Bitcoin não é moeda. E eu acho que por isso que, como você falou, de forma descentralizada, é por isso que o governo tem um medo muito grande, um receio, e ele não consegue controlar. Né? Não consegue controlar. E você imagina que há poucos dias atrás tivemos aí um problema de alguns bancos aqui no Brasil com o sistema Pix fora do ar, e ninguém conseguia mandar nem receber Pix. Nos Estados Unidos, há pouco tempo atrás, também tem um sistema chamado Zelle, que ficou fora do ar e que as pessoas também não conseguiam. É um estilo Pix também, mas só de alguns principais bancos, acho que 5 ou 6 bancos. E as pessoas não conseguiam enviar nem receber dinheiro, pagamento ali via esse sistema. E isso retrata, né? O Bitcoin, ele está aí online desde que foi criado. E ele não fica offline, é uma rede altamente disponível. Você tem essas diferenças com taxas extremamente baratas. Se você pode esperar, você pode pagar ali centavos, né, para poder sua transação ser registrada na blockchain, que é como se fosse um livro-razão. Eu sempre falo dessa forma para a pessoa entender ali, é um livro-razão. E se você pode esperar, vai. Se você não quer esperar, você pode automaticamente ali pagar uma taxa mais alta para que seja registrado de forma muito mais rápida, não é? A famosa taxa de urgência. Então, eu olhando toda essa descentralização do Bitcoin e a forma que ele é e que o governo não consegue controlar, você acha que o Bitcoin ele pode ser banido? Eu, sinceramente, não acredito nessa hipótese, André, e por uma razão muito simples. A gente não pode banir algo que chegou para ficar. Eu falo isso com absoluta tranquilidade. O Bitcoin, nos últimos anos, ele vem adotando um certo tom de destaque nas movimentações financeiras como um todo, e a gente pode perceber isso, inclusive, nos últimos 12 meses, com a movimentação dos estados-nação em adotarem o Bitcoin como um ativo a ser reservado nacionalmente. Com a criação de reservas estratégicas do Bitcoin, a gente vê isso como uma iniciativa do Trump, a gente vê isso com outros países. O fato é que não é possível mais você banir o Bitcoin, é uma realidade que veio para ficar, mas o que a gente pode perceber é que o Estado, cada vez mais, vai criar mecanismos mais sofisticados para o rastreio de transações e identificação dos usuários. A gente sempre fala sobre a questão da lavagem de dinheiro, que trata com aqueles temas de ocultação, de simulação, reintegração na economia, e surge aquela questão, é possível ocultar o que em tese já é oculto? A questão do Bitcoin, a questão dos criptoativos, mas o fato é que a rede blockchain é uma rede pública, qualquer pessoa tem acesso a qualquer transação que é feita, a que horas foi realizada a transação, para que carteira foi enviada. Ali, tem tudo ali, né? Todas então, as informações públicas. O pior lugar para você lavar dinheiro talvez seja um lugar que está eternizado e de acesso amplo a qualquer pessoa. É fato, obviamente, que em que pese seja localizável a carteira, não é tão fácil assim você localizar quem é o proprietário desta carteira. E isso, daí surge também outras dificuldades no que tange ao bloqueio de criptoativos. É possível você fazer um bloqueio judicial de Bitcoin? É possível você fazer um bloqueio de criptoativos? É possível você exarar uma decisão judicial para impedir que uma pessoa transacione o seu criptoativo? São questões que vão ditar o ritmo das próximas movimentações econômicas e das próximas regulações dos estados sobre o tema. Mas o que eu quero saber mesmo é se o governo, o que é que impede o governo de desligar o Bitcoin? Veja, entre aspas, eu posso lhe garantir que os estados têm soberania para agirem da forma que... Se entra um operador da lei ali, meio estilo Alexandre de Moraes,
e diz assim, e manda uma ordem judicial para bloquear o Bitcoin no Brasil, manda para a Anatel uma ordem dessa, você acha que isso é executável? Você acha que ele vai conseguir fazer isso no Brasil? A gente volta para a questão da execuibilidade das decisões judiciais no que tange aos criptoativos. Porque, por exemplo, se você que está ouvindo aí de casa tem criptoativo em exchange, seja nacional ou estrangeira, esse seu Bitcoin pode sim ser alvo de um bloqueio judicial. Mas se você, por outro lado, tem um Bitcoin em autocustódia, a gente está falando de um cenário impossível que você tenha o seu Bitcoin bloqueado. E da mesma forma, a gente consegue fazer um paralelo em relação a outras decisões com interesses outros. Como é que você vai bloquear por completo qualquer transação de Bitcoin se a gente tem transações feitas peer-to-peer, ou seja, pessoa para pessoa, sem o intermédio de qualquer carteira, de qualquer corretora. Então, é algo que está sob o controle único dos usuários, sem nenhum intermediário. Então, é impossível, existem decisões que serão, ao menos nesse primeiro momento, impossíveis de serem executadas, mas eu não tenho dúvida de que o governo, diante dessa situação e através dos projetos de lei e os órgãos de persecução penal como um todo, vão se atualizar para dar uma roupagem mais previsível em relação a esse cenário. E eu posso perceber também que os órgãos de persecução criminal, o Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Civil, eles estão se atualizando cada vez mais com cursos. A gente tem um exemplo aí do Alexandre Serra, procurador da República, que dá cursos de excelência para procuradores da República, para promotores, para delegados, que estão cada vez mais se atualizando nessa questão do rastreio. Para advogados também, né? Advogados também, só que o que eu tenho percebido é que a advocacia ainda está um pouco atrasada nesse tema. Então, eu até incentivo na minha rede social para que advogados possam ingressar nesse mercado, fazendo cursos, para atender toda essa demanda de clientes que vai surgir na próxima década, que vai fazer movimentações com criptoativos e que hoje a gente tem pouquíssimas pessoas especialistas no tema. Então, é um mercado que está em crescimento e existe uma lacuna ainda de preenchimento que precisa ser preenchido. Cara, vamos entrar nesse tema agora de evasão de divisa, de lavagem de dinheiro com Bitcoin, etc. Né? Quem movimenta cripto no exterior está cometendo crime? Veja, a gente tem alguns conceitos que a gente precisa esclarecer para quem está ouvindo. O primeiro deles é o conceito de exterior. O que é estar no exterior para quem tem criptoativo? É você ter um dinheiro no exchange internacional? É você ter um Bitcoin em autocustódia? Então, são questões que a gente precisa responder antes de tudo. O crime de evasão de divisas, André... Você imagina o seguinte, transferir Bitcoin para uma corretora internacional pode ser considerado evasão de divisa? Não. Pelo simples fato do Bitcoin não ser moeda. E aí eu vou explicar a redação legal. E se você transforma o Bitcoin na corretora internacional para dólar? Neste caso, a evasão de divisas não vai ser operacionalizada por meio do Bitcoin. Porque a transformação para dólar é depois que ele já consegue converter isso em ativo, sem ser criptoativo. Então, por exemplo, a gente tem um caso que uma pessoa tem R$1 e transforma para dólar e a partir disso ela compra criptoativo lá no exterior. O crime de evasão de divisas foi consumado, mas não porque ele transformou em criptoativo, mas porque ele transformou R$1 para dólar antes disso. A gente tem que ter em mente que a legislação de evasão de divisas é muito clara. É uma lei, inclusive, que foi criada em 1976, ou seja, numa época em que não existiam conceitos como blockchain, como Bitcoin, como... Eu não era nem nascido. Então, não tinha sequer como o legislador prever essa modernidade que só surgiria anos depois. O fato é que é uma lei que existe ainda hoje e esse anacronismo assusta. E eu vou explicar por quê. A gente tem uma lei que existe hoje, mas que não efetivamente regula essa novidade trazida pelas criptomoedas. E a gente tem a compreensão de que, a partir do momento que não existe uma regulamentação efetiva do Banco Central, da Receita Federal, associando o Bitcoin à moeda, à divisa, ao depósito, a gente não tem como dizer mais do que o legislador quis dizer à época. Porque a gente estaria entrando numa interpretação extensiva, numa analogia em malam parte, como a gente fala no direito penal. Então a gente não pode dar um significado para além daquele conferido na letra da lei. Que é diferente dos Estados Unidos, porque você segue ali jurisprudência, né? Casos que foram acontecendo, que o juiz vai colocando e vai julgando, e ali vai virando casos e vai gerando ali base jurídica para casos, para novas jurisdições.
E, enfim, a coisa vai acontecendo. No Brasil, a lei não funciona dessa forma. Cada país tem a soberania para editar suas leis, da forma que melhor lhes convém. O fato é que a legislação brasileira não foi criada para resolver os problemas trazidos pelos criptoativos. E é por isso que eu falo da importância da adoção de uma regulamentação internacional sobre o tema. A gente tem muita incerteza hoje sobre o que pode e o que não pode ser feito em relação aos criptoativos. Se a gente tem uma regulamentação internacional, não estamos terceirizando isso para outros países? Não necessariamente, porque o Brasil também participaria dessa regulamentação em conjunto com os outros países. E aí eu acho que precisa ser feito uma regulamentação, o que a gente chama hoje de compliance, ou seja, uma governança corporativa, um gerenciamento de riscos, para a gente prever quais são os riscos hoje que existem na atividade e o que é que pode ser evitado com essa previsibilidade. Porque hoje o investidor ele vê muito boato, muitos mitos que por desinformação, má fé, circulam sobre o Bitcoin. Sim. Então as pessoas têm aquela compreensão de que acho que o Bitcoin é algo para lavar dinheiro, ou acho que o Bitcoin é para fazer golpe, ou é para ter algum grau de pirâmide financeira. A gente sabe sim que o Bitcoin pode ser utilizado para isso, mas não pode somente a isso se resumir. O Bitcoin é muito mais do que isso. E a gente só consegue limpar essa imagem manchada do Bitcoin trazendo uma regulamentação, trazendo uma previsibilidade do que é permitido, do que é proibido e trazendo mais informações para essa comunidade que hoje ainda não sabe. Você não acha que o Bitcoin cresceu porque ele não tinha regulamentação e agora regulamentar ele, será que não seria ruim? Veja, a regulamentação boa é aquela que não interfere nas capacidades e os potenciais do criptoativo. É aquela que dá mais liberdade ao usuário, sem permitir, obviamente, condutas extremas, antilegais. Mas o fato é que uma regulamentação não seria justamente um entrave ao investidor, que estaria, digamos assim, com um radar maior apontado para ele em relação ao Estado. O fato é que a regulamentação traria maior previsibilidade, porque ele pelo menos teria uma cartilha para ler, eu posso fazer isso, eu não posso fazer isso. Então ele sabe como movimentar o ativo, ele sabe como fazer a declaração do imposto, ele sabe se, por exemplo, se ele mandar dinheiro para fora, isso vai ser evasão de divisas ou não. Então, esse cenário de insegurança é pior, inclusive, do que uma regulamentação ruim. Duas perguntas em uma aqui. Você acha legal se pagar imposto de uma coisa que não é moeda? E dois, a Receita Federal já tem como rastrear todas as suas movimentações? As nossas movimentações Excelentes perguntas. Eu vou responder. O conceito de tributação ele abarca mais do que o conceito de moeda. Então é possível fazer tributações não necessariamente sobre moeda, mas sobre bens, sobre valores, sobre ativos financeiros. Então, criptoativo, existe uma regulamentação específica para isso, que é a questão da Instrução Normativa 1888 da Receita Federal, que obriga o possuidor de criptoativos a fazer essa declaração. Aí você me perguntou, a sua segunda pergunta, se a Receita já tem como rastrear. Em relação às corretoras nacionais, essa transferência de informação é feita de forma automática. A partir do momento que você compra ou vende um ativo virtual, a corretora automaticamente já passa essa informação para a Receita. É ela que, entre aspas, preenche aquela declaração da Instrução Normativa e entrega para a Receita Federal. Na corretora internacional, essa é uma obrigação do investidor. Então, é o próprio investidor que tem essa obrigação de preencher essa declaração e enviar para a Receita. Mas o fato é que, obviamente, num cenário de autocustódia, não necessariamente a gente tem a identificação do usuário, a identificação do proprietário da carteira. Então, é um cenário em que o Estado não consegue atuar com plenitude hoje. Mas nada impeça, por exemplo, da NIPED, por exemplo, que num cenário de alguns anos surjam mecanismos para que essa persecução seja feita de uma forma mais efetiva. Mas o fato é que existe um controle maior em relação às corretoras e na autocustódia ainda existe um caminho a ser explorado em relação ao qual o Estado não pode, com amplitude, exercer uma autonomia neste primeiro momento. Hoje, eu na minha rede social, eu venho falando sobre teoria das bandeiras, né, e falando sobre alguns mecanismos ali para a gente fugir um pouco do alto custo tributário do Brasil. Uhum. E antigamente era só bilionários que iam ali, criavam holds e faziam trustes, fundos nas Ilhas Caimã, na Suíça, conta numerada na Suíça. Tinha vários mecanismos ali para que as pessoas fugissem dos impostos, né? Então, estrutura como offshore e tudo mais. Hoje a gente consegue ali
otimizar isso aqui muito facilmente na América Latina, na América Central. Na América Latina nós temos 2 países vizinhos aqui, um é o Uruguai e o outro é o Paraguai, que está bem aberto a levar pessoas que queiram investir no país ou queiram residir no país e diminuir a carga tributária. Nós temos o Panamá, que tem uma legislação já mais madura há algum tempo. Temos El Salvador. Enfim, temos vários países aí, que eu não vou ficar citando aqui, mas são inúmeros, que têm uma legislação favorável para isso, né? Com imposto chegando a ser zero se você reside naquele país, se você tem a residência daquele país, como por exemplo Paraguai, e você ganha dinheiro no Brasil ou nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar, você não precisa pagar imposto desse dinheiro que você ganha lá, né? Isso a gente chama de otimização tributária. Você acha que isso é otimização tributária ou é evasão de divisa? A gente tem que fazer uma diferenciação clara, André, em relação à evasão fiscal e à elisão fiscal. Elisão fiscal nada mais é do que uma reorganização plenamente lícita dos seus ativos, dos seus bens, para que você possa pagar menos imposto sem infringir qualquer regra legal. A evasão fiscal, por outro lado, já há uma infringência clara às regras legais, de modo que, no cenário brasileiro, a pessoa pode incorrer, inclusive, no crime de evasão de divisas. O fato é que o cenário tributário hoje no Brasil é um cenário que, ao menos neste primeiro momento, visa privilegiar o investimento em empresas sediadas no Brasil, sobretudo em relação às corretoras. A gente vê que nas corretoras brasileiras existe uma faixa de isenção de até R$35 mil. Então, quem opera criptoativos em corretora brasileira e faz uma venda com lucro abaixo de R$35 mil, ele precisa declarar... Isso é anual, mensal, semestral? Mensal. Até R$35 mil mês, uma venda com lucro pode ser declarada sem que necessariamente você pague um tributo para isso. Existe essa faixa de isenção. De outro lado, as corretoras internacionais não dispõem dessa faixa de isenção. Qualquer venda com lucro já é tributável com a alíquota de 15%. A diferença é que a apuração no exterior é uma apuração anual, enquanto que a apuração nas corretoras nacionais é uma apuração mensal. Mas o fato é que isso já demonstra uma iniciativa do Estado em privilegiar as empresas sediadas no Brasil, até por uma questão de maior controle regulatório, visto que as corretoras nacionais têm a obrigatoriedade de fornecer as informações nos moldes da Instrução Normativa 1888, para que a Receita tenha noção de quanto e qual ativo foi investido, foi transacionado num certo período de tempo. É uma das das dezenas de informações que o investidor brasileiro precisa saber e que muita gente não sabe. Agora, vem cá, se o rico pode criar empresa, fazer offshore, paraíso fiscal, por que o cidadão comum não pode proteger seu patrimônio com Bitcoin? Tem que ficar informando a Receita. A gente tem uma legislação, André, muito clara em relação à obrigatoriedade de tributação. As pessoas são obrigadas a declararem, obrigadas a pagarem os impostos. E com o cenário de ascensão dos criptoativos, obviamente isso não poderia estar alheio. O governo está de olho, né? O governo está de olho, os órgãos de persecução criminal estão de olho. Então, o cenário é que os mecanismos de persecução patrimonial, os mecanismos de investigação, os mecanismos de rastreio e identificação dos usuários ficarão cada vez mais sofisticados. Então, até por uma garantia de sossego, né, os investidores precisam, entre aspas, andar na linha, sobretudo se eles transacionarem em corretoras. Porque uma hora isso pode ser fiscalizado e as multas podem ser altíssimas. Olha, a gente... que a Bitcoin é raiz aí, a gente tenta entender esse mundo e tenta fazer determinadas perguntas aqui justamente para provocar, Yuri, justamente porque as pessoas fazem essas perguntas na rua. Às vezes a gente vai em encontros para falar sobre Bitcoin ou para ouvir, para aprender, e a gente é indagado às vezes pelas pessoas, às vezes até em conversas informais com amigos, e porque a gente está falando um pouco de Bitcoin, aí as pessoas vêm para conversar com a gente para entender melhor. E elas fazem esse tipo de pergunta, às vezes, nos bastidores e não tem, às vezes, coragem de estar publicamente fazendo, né? Então, a gente está aqui dando a cara a tapa, vamos aproveitar para falar mais um pouquinho, né? Vou até contar um fato engraçado, André. Numa dessas entrevistas que eu dei falando sobre criptoativo,
a gente sempre observa os comentários, sobretudo quando se trata de uma transmissão em tempo real. E eu lembro que uma pessoa comentou assim: é muito bonita a fé do Dr. Yuri no Estado. Mas eu quero deixar claro que aqui eu não estou advogando para o Estado ou estou contra ele. O fato é que eu estou expondo como a legislação existe hoje no que tange à regulamentação dos criptoativos. Então, eu sequer exerço aqui um juízo de valor sobre o que é certo ou errado. Eu estou tão somente levando informações essas que talvez não sejam do alcance das pessoas que estão assistindo a este vídeo, mas são informações que são relevantes, inclusive para que as pessoas possam entender o possível grau de responsabilização que uma conduta pode advir. Existe uma legislação criminal que está presente antes mesmo dos criptoativos surgirem no mundo. E essas pessoas que transacionam, ou seja, ou têm depósito em relação às criptomoedas, elas não estão alheias a esse cenário. Então é muito importante que a gente consiga demonstrar para a população quais são os riscos que existem, como elas podem minimizar esses riscos e fazer com que esse cenário seja um cenário de entrada de novas pessoas interessadas e não de saída de pessoas. O que eu falo aqui é que a gente possa trazer para a comunidade cripto como um todo pessoas interessadas em entender como é que funciona, pessoas interessadas em investir, pessoas interessadas em saber quais são as repercussões criminais em relação à movimentação de criptomoedas, se é crime ter Bitcoin, se não é crime, enfim. A gente, inclusive, poder desmistificar algumas coisas que, por má fé ou por desinformação, circulam. Esse é o maior ganho que a gente pode ter ao falar sobre criptoativos num estúdio como esse. Olha, e para você mexer com cripto, qualquer uma que seja, ou com Bitcoin, você tem que estudar. Se você não estuda, você vai simplesmente ter um prejuízo muito grande, enorme. Às vezes pode até perder tudo. A gente tem vários exemplos aí. Tem algumas, 2 ou 3 lives aí que pessoas estavam fazendo live, mostrando, ensinando como é que se opera em Bitcoin e deixou vazar a chave dele. E automaticamente ali foram lá e limparam a carteira dele em menos de 15, 30 segundos. A galera pegou a chave ali, copia e vai embora. Então, assim, você precisa estudar de fato, precisa aprender e não pode vacilar de maneira nenhuma. Não pode vacilar. Aí eu indico, olha, tem o livro do professor Yuri aqui, então tem o arroba dele que está aí, tem todas as indicações de onde você pode comprar esse livro, né? Aqui em Salvador, qual é o local? Aqui em Salvador existe a venda física no Salvador Shopping, na livraria Leitura. Então, quem é de Salvador pode comprar fisicamente este livro na livraria Leitura, Salvador Shopping. E quem não for de Salvador pode adquirir o livro pelo site da Amazon, pelo site da editora Lumen Juris e pela livraria Martins Fontes e outros lugares que estão cada vez mais dando esse espaço, né, de venda dos livros. Então, quem quiser, inclusive um exemplar dedicatória, com dedicatória como eu entreguei para o André, pode entrar em contato comigo também no meu Instagram @RangelYuri, que se eu tiver um exemplar sobrando, faço com o maior carinho a dedicatória, envio para sua casa. Enfim, quem quiser saber um pouco mais sobre evasão de divisas e Bitcoin, saber mais sobre as repercussões criminais sobre os criptoativos, pode entrar em contato comigo e fazer a leitura do livro. Tem que estudar, porque se não estudar, já era. Você pode perder sua grana e se comprometer juridicamente, se comprometer fiscalmente, por às vezes uma besteira, um formulário que você tem que preencher e declarar de uma corretora internacional, por exemplo. As corretoras nacionais já informam a Receita de forma automática, as nacionais, mas as internacionais você precisa realmente informar, né? E detalhe, no Brasil não existe a escusa do desconhecimento da norma. Você não pode, quando pego, falar que eu não sabia que essa norma existia, eu não sabia que a lei era assim, eu não sabia que precisava declarar criptoativo. Isso não vai colar e nunca colou. O fato é que o indivíduo precisa buscar informações, precisa estudar, não só para saber o que é certo e o que é errado, mas também ter mais segurança na posse e custódia dos seus ativos. A gente vê cenários de hackers que estão cada vez mais, de uma forma sofisticada, invadindo, inclusive, corretoras renomadas. Então, se corretoras renomadas estão sujeitas a risco, imagina o sujeito que não sabe nada sobre criptoativo, que tem a carteira virtual dele e que tem as seeds, né, as palavras-chave dele assim, postas online e que podem ser acessadas a qualquer tempo por um invasor. Então, esse cuidado é importante pela segurança, pela informação, pela previsibilidade e pela segurança até jurídica que o investidor precisa ter no manuseio dos criptoativos, André.
Olha, a gente vê que o governo está tentando restringir acesso à VPN aí. Isso a gente viu aí no caso do X, aí o ano passado, né? E a gente vê isso também em outros países, como é o caso da China, e aí vem outros e outros e outros que você não consegue utilizar ali a VPN para acessar de forma anônima, né? Você tem também a rede Tor, que você pode utilizar para, de forma anônima, conseguir transacionar, mas como é que você acha que cidadãos comuns podem proteger seu dinheiro de confisco? Você acha que a solução de VPN com criptomoeda e anonimato é uma solução viável? Veja, o tom nem seria exatamente esse de proteger o cidadão de confisco ou bloqueio judicial, mas, no primeiro momento, informar o cidadão sobre as possibilidades de bloqueio judicial. A gente tem uma legislação hoje no Código de Processo Penal muito clara em relação ao sequestro de bens, ao arresto de bens, ao bloqueio judicial de bens de uma forma geral. E quando eu falo bens, eu estou falando de bens móveis, bens imóveis, valores, objetos como um todo, e inclusive criptoativos. A gente tem visto cada vez mais o Ministério Público ou outras partes e sujeitos processuais pedindo o bloqueio de criptoativos em processo. E uma questão que eu sempre levanto quando eu sou entrevistado sobre esse tema, André, é a seguinte situação. Tendo em vista que o julgador não consegue, entre aspas, efetivar 100% o bloqueio de criptoativos que estejam em autocustódia, vamos supor que o julgador ele exija que a parte, através do seu advogado, informe nos autos qual é a carteira e qual é a chave privada dessa carteira para que a justiça possa efetivamente bloquear esse ativo. Vamos supor que a parte atende a esse chamado, atende a essa decisão e peticiona dando os dados da carteira e os dados da chave privada. Vamos supor também que 1 minuto depois que essa petição é protocolizada, os ativos são transferidos para uma outra carteira totalmente desconhecida. A gente está falando aqui de um cenário em que todo mundo está sob suspeita. Porque a partir do momento em que essa petição já aconteceu protocolizada... Já aconteceu isso. Eu estava com o Alexandre Senra lá no Panamá e ele foi dar uma palestra e ele falou... Na palestra tem até um vlog aqui no canal, no meu canal, André da Uzi, você pode procurar lá, André da Uzi no YouTube, você vai achar meu canal e vai ter lá um vlog onde eu vou até o Panamá e tem uma entrevista ali no vlog com o Alexandre Senra e ele mostrando ali sobre isso. O governo brasileiro fez a apreensão de 5,3 bitcoins, ou foi 5,1, eu não me lembro agora o número exato, e na hora que eles apreenderam e vamos dizer assim, vamos transferir agora para uma carteira do governo para a gente ter a custódia disso. Quando eles transferiram, a carteira foi hackeada. Entre aspas, eles geraram a carteira por um site malicioso e automaticamente o hacker foi lá e houve a transferência para a carteira do governo e automaticamente uma outra transferência para uma carteira do hacker. Ele pagou inclusive uma taxa de transação muito alta para que a transferência fosse feita de forma imediata e automaticamente o governo brasileiro perdeu 5,1 ou 5,3 bitcoins dessa forma. Quando acontece isso, Yuri, o governo vai lá, imagina que o advogado foi lá e peticionou, colocou lá a chave e o bem foi lá para o juiz. Imagina o seguinte, tem uma ordem judicial lá para sequestro de 10 mil reais, mas a pessoa tem 20 mil reais em criptoativa. Ele informa a carteira para o juiz. Formou a carteira. E o governo brasileiro vai lá, ou a justiça brasileira vai lá e perde esses bitcoins. Como é que fica esse cara? Como é que funciona isso? Veja que a partir do momento em que o advogado peticiona nos autos os dados da carteira e os dados da chave privada, todo mundo que, entre aspas, tem acesso àquele processo, e a maioria dos processos no Brasil são públicos, não correm em segredo de justiça, então todo mundo que teve acesso a esse processo, eu estou falando de juiz, assessor, estagiário, promotor, advogado da parte contrária, advogado da parte, enfim,
que está advogando para o sujeito, e até o próprio sujeito, todo mundo está sob suspeita. Porque a partir do momento que o cara tornou essa informação pública, todo mundo que teve acesso àquela petição pode ter transformado aquele ativo e transferido para uma outra carteira de sua propriedade, e ninguém nunca vai saber com exatidão quem é o proprietário daquela carteira. Então, é um cenário de insegurança muito grande que as Eu legislações... acho que o judiciário não tem hoje condição técnica alguma de lidar com Bitcoin, de lidar com blockchain, entendeu? Você tem lá funcionários antigos que precisam de uma atualização. E vou dizer assim, olha, eu tenho 48 anos de idade. Eu não tenho um conhecimento grande em blockchain nem em Bitcoin. Eu conheço alguma coisa, mas a minha mente é limitada. Tem pessoas mais novas do que eu e que pensam de uma maneira diferente, são gerações diferentes. E eu não estou falando isso para tirar mérito nenhum do judiciário, pelo contrário, mas é porque eu acho que cada um tem a sua época e tem a sua geração, né? A sua formação e a capacidade de exercer ali aquela apreensão e aquela guarda, aquela custódia. Então, você tem que ter uma especialização. Eu acho que o judiciário precisa passar por uma transformação. Aí vem a questão das leis, realmente, de fato, vem a questão das leis e da regulação da coisa, né, para se saber as regras. E o próprio Estado tem que ter capacidade de guardar isso aí, porque eu vejo que hoje não tem, né? E essa informação que você deu, André, é muito relevante, porque o profissional do direito, diante desse cenário, o que ele precisa? Tendo em vista o potencial cenário em que o julgador ou as pessoas que integram o judiciário talvez não entendam as particularidades dos criptoativos, é dever do profissional do direito, o advogado, por assim dizer, entregar tudo de uma forma mastigada, já na petição, de uma forma sucinta e objetiva, explicando como é que esse cenário se apresenta, como é que se dá um bloqueio de criptoativo, porque muitas vezes o profissional que está do outro lado para julgar, às vezes ele não teve uma formação específica em relação a criptoativos, Ele não sabe nem o que né? Ou ainda, por exemplo, não houve um curso no tribunal em que ele oficia. Eu vejo que essa é uma tendência, tá? Eu vejo que muitos tribunais, muitos ministérios públicos estaduais, inclusive o federal, estão especializando os seus membros para que eles fiquem cada vez mais capacitados para lidar com essas demandas, mas, obviamente, cenários em que as pessoas não entendem as particularidades dos criptoativos. Então, o profissional do direito que tem essa capacidade, essa bagagem técnica, teórica de explicar nos autos de uma forma mastigada, ele com certeza vai interpretar e traduzir melhor os interesses da pessoa que ele confiou a procuração, da pessoa que ele está representando, e com certeza é um mercado que ainda está muito pouco explorado. Existem poucos profissionais hoje que atuam com conhecimento de causa em relação aos criptoativos, e quanto mais profissionais a gente tiver tendo em vista esse cenário de indefinição regulatória, quanto mais profissionais a gente tem com capacidade para lidar com esses problemas, melhor a gente vai ter os problemas a serem solucionados, melhores vão ser as soluções e melhores vão ser, inclusive, os projetos de lei, as decisões, a jurisprudência como um todo, porque o que transforma a jurisprudência não são os julgadores. O que transforma a jurisprudência são as teses levadas pelos advogados para que, a partir disso, os julgadores possam interpretar e darem suas visões. O fato é que, quando a gente tem teses bem robustas, bem fundamentadas, a serem avaliadas pelos tribunais, a gente eleva o grau dessa discussão e traz uma maior previsibilidade, não só para o operador de direito, mas também para a pessoa que investe e transaciona criptoativos. O que eu já entendi mais ou menos como é que funciona aí a apreensão de criptoativo numa determinação judicial, mas vou te fazer duas outras perguntas aí. Uma seria, como é que funciona uma apreensão de criptoativo numa operação policial? Número 1. Número 2, como é que funciona como é que uma exchange nacional se comporta no caso ela receber um mandato de apreensão de uma criptoativa de um cliente? Como é que isso acontece? Uma das máximas que quem entra nesse mercado precisa aprender é a frase not your case, not your coins. Ou seja, se você não tem as chaves, aquele ativo não é seu. Quem tem Bitcoin ou quem tem outro criptoativo numa corretora, seja nacional ou estrangeira, ele não tem o Bitcoin, ele não tem o criptoativo, ele tem um saldo representativo daquele criptoativo. Ou seja, ele tem no aplicativo um saldo que representa uma potencial quantidade em Bitcoin,
mas ele não tem o Bitcoin, porque quem tem o Bitcoin é a corretora. A carteira é da corretora. Então, num cenário de uma investigação policial, todas as investigações, André, elas são regidas pelo princípio da surpresa. Ninguém pode saber antes o que a polícia vai fazer. Ninguém sabe quando a polícia vai bater na sua porta às 6 da manhã. Ninguém sabe quando existe um pedido de bloqueio judicial dos bens. O fato é que as corretoras, elas têm o dever legal de cumprir as decisões judiciais. Então, quando existe essa decisão judicial e há uma comunicação formal, uma intimação para a corretora cumprir esse bloqueio, isso é cumprido de forma automática porque é ela a detentora do criptoativo e não o investidor. Então, ela nada mais está fazendo do que imobilizando, bloqueando e até transferindo esse ativo, porque esse ativo faz parte da carteira dela e não da carteira da pessoa que está tendo dinheiro sequestrado. Então, essa diferença é muito clara, porque a partir do momento que você deixa o seu dinheiro numa corretora nacional ou estrangeira, é plenamente possível o cumprimento dessa decisão judicial e as corretoras elas estão obrigadas legalmente a seguirem essa decisão judicial. A gente tem, inclusive, uma tendência que nos próximos anos existam cada vez mais bloqueios judiciais de criptoativos. Cada vez mais as pessoas estão interessadas em investir em criptoativos. Cada vez mais as pessoas querem saber do que se trata, querem fazer parte disso. O que antes era uma bolha muito voltada a uma espécie de especuladores ou porta-vozes de pirâmide financeira, hoje é algo que está tomando conta no mundo globalizado. Até quem não conhece tanto da economia tradicional está querendo saber mais dessa economia descentralizada trazida pelo Bitcoin. Então, é um cenário que cada vez mais vai se fazer presente e a justiça vai acompanhar essas transformações, efetivando decisões judiciais que possam sim atender ao bloqueio de ativos virtuais descentralizados, sem dúvida alguma. Então, assim, olha, se bancos podem ser confiscados, corretoras podem ser hackeadas ou confiscadas, a melhor estratégia para você ter seu Bitcoin é fazendo autocustódia. E se você precisa fazer autocustódia e não sabe, eu indico a você ir lá no educaçãoreal.com, acessar o curso que tem lá, tem um Batismo Bitcoin, que é o curso do Alan Chiran e do Renato 38, e vai lá, olha, aprender e estudar um pouquinho, viu? Porque se não for com autocustódia, realmente a sua grana pode ser confiscada a qualquer tempo, não é isso, Yuri? A gente tem um cenário hoje em que as corretoras estão cada vez mais cooperando com o Estado, até por um dever legal, até por uma imposição legal, e o bloqueio judicial de criptoativos é plenamente possível, né? Nesse cenário em que o dinheiro está encartado, né? Está imerso numa corretora. Então, a gente precisa desmistificar isso para o pessoal de casa e deixar claro que se você tem Bitcoin numa corretora internacional, se você tem Bitcoin na corretora nacional, esse Bitcoin não é seu. Você tem tão somente um saldo representativo do Bitcoin que pode ser plenamente um alvo de uma decisão judicial que vise a bloqueá-lo. Você tem algum caso real de bloqueio de contas de corretora brasileira que você possa... Essa é uma realidade que veio para ficar, André. Eu tive alguns casos, inclusive, mas a pessoa, infelizmente, foi vítima de um golpe de pessoas que estavam utilizando o Bitcoin como chamariz de um investimento, que hoje a gente está vendo com maior frequência, essa questão da pirâmide financeira. Eles prometem ganhos fixos, mensais, para a pessoa se sentir seduzida. Um claro esquema Ponzi, em que, enquanto tem gente entrando, o sistema está maravilhoso, mas uma hora essa pirâmide esgota, então existe um crash ali, que as pessoas vão ficar no prejuízo. Foi o caso desse meu cliente. E a partir do momento que a gente percebeu que essas pessoas que lesaram o meu cliente tinham ativos virtuais em corretoras, eu, como advogado, fiz o pedido de bloqueio judicial desses ativos virtuais. Eu, inclusive, entreguei as informações em relação às quais o judiciário precisaria se valer para efetivar esse bloqueio judicial. Então, veja que a atividade do advogado não somente se submete a uma questão defensiva. Você não é só um operador do direito, você virou aí um investigador, um detetive. Exatamente, exatamente. Pegou todas as informações para passar para o juiz, para ele poder ter como realizar, porque sem isso ele realmente é difícil, exatamente, né? O judiciário não está preparado ainda. Exatamente. As pessoas têm aquela equivocada compreensão de que o advogado criminalista tão somente atua na defesa. Eu já tive muitos casos em que eu precisei atuar na acusação, como assistente de acusação, e assim sendo, eu precisei fazer pedidos expressos de bloqueio judicial de criptoativos
criptoativos que estão em corretoras, sejam nacionais ou estrangeiras. E para que isso seja operacionalizado de uma forma clara, sem sustos, você precisa entregar de uma forma mastigada na petição onde é que esses ativos estão, quais ativos essas pessoas podem ter, se está em conta de pessoa física, pessoa jurídica, enfim, entregar de forma mastigada, porque muitas vezes o operador de direito que está do outro lado, eles não têm um conhecimento específico que talvez as pessoas que consomem esse conteúdo têm. Então é possível que aquele advogado, aquele profissional de direito que entrega tudo de uma forma bem explicada, ele tenha maior êxito do que aquele profissional que não entrega essa informação de uma clareza tão evidente como esses profissionais. Agora, Yuri, se um juiz exigir que eu entregue a minha chave privada, o que acontece se eu me recusar? A gente tem no direito hoje o que a gente chama de medidas cautelares atípicas, ou seja, medidas cautelares que são efetivadas e aplicadas para meio que exercer uma coerção para que o investigado ou processado colabore com o pedido principal. Então, por exemplo, a partir do momento em que exista uma decisão judicial obrigando você, por exemplo, a fornecer a sua chave privada do Bitcoin, e você não assim agindo, é possível que eles adotem medidas outras para fazer valer preso, o então? objetivo principal. Então, por exemplo, a partir do momento que uma decisão judicial está sendo dificultada ou obstada por um comportamento do sujeito processual, ele pode, por exemplo, bloquear o seu passaporte, pode, por exemplo, bloquear a sua CNH, impedir a sua saída do país, pode, por exemplo, bloquear outros bens móveis ou imóveis e pode, em último caso, em última ratio, prender preventivamente o sujeito, se for o caso, na investigação, no processo, para garantia da instrução processual, para aplicação da lei penal. Então, a ideia é que, a partir do momento que o sujeito não colabore com a decisão judicial, a tendência é que o julgador se valha de medidas outras para fazer valer a finalidade principal que ele quer atingir, que é o bloqueio judicial. Por quantos anos a pessoa pode ficar presa por não dar uma chave do Bitcoin? Veja, a gente precisa diferenciar, para quem está de casa ouvindo e assistindo, a prisão preventiva da prisão pena. A prisão preventiva ou a prisão temporária são prisões cautelares, medidas pelo critério da excepcionalidade. Essas prisões não têm prazo, mas também ninguém pode ficar preso assim ad eterno, sem um fundamento legal claro. Os motivos da prisão, inclusive, precisam ser reavaliados periodicamente como resultado do pacote de crime, uma legislação que surgiu em 2019. O fato é que a prisão pena é uma prisão que acontece somente ao final do processo. Então, vamos supor, André, que você está sendo investigado e depois foi processado pelo crime de sonegação fiscal. Ao final desse processo, você acabou sendo culpado, você acabou sendo condenado e existe uma sentença judicial transitada e julgada, quando não cabe mais nenhum recurso sobre essa decisão. Então, você vai precisar cumprir essa pena. Essa prisão é uma prisão-pena. Uma pena que você sabe qual o tempo, uma pena que você sabe quando vai cumprir, uma pena que tem os critérios de progressão de regime, então existe uma previsibilidade de tempo e você sabe por que está cumprindo essa pena, inclusive. Fato outro será se, por exemplo, no bojo da investigação, já para garantir outras finalidades, você é preso preventivamente para que você não fale com a testemunha que te ajudou a sonegar imposto, por exemplo, para que você não destrua documento da sua empresa, por exemplo. Então essa prisão é para resguardar a finalidade do processo. Essa prisão, em tese, não tem um prazo definido. Mas mesmo não tendo um prazo definido, esse fundamento legal que autorizou a prisão precisa ser reavaliado periodicamente sob pena de exercer uma antecipação ilegal da pena que é vedado no nosso Código Penal. Qual a melhor estratégia para quem quer proteger seu patrimônio e quer ficar fora do radar da Receita Federal? Me diga aí. Veja, eu não vou por essa linha de ficar fora do radar da Receita, até porque eu acho que todos os sujeitos precisam cumprir as obrigações legais que existem para todos, mas o fato é que uma pessoa que tem criptoativo numa corretora, ele está correndo riscos, inclusive para além do mero risco de uma posse do seu criptoativo em autocustódia. Porque vamos supor que essa exchange quebre ou que haja uma invasão de um hacker. Então, são riscos que podem acontecer e já aconteceram, a história nos mostra isso, André. Então, são riscos que existem. Então, o mais seguro para o investidor é ter o seu Bitcoin numa autocustódia, inclusive até fazer uma ramificação em carteiras diferentes, não colocar todos os ovos, entre aspas, numa cesta só, para que tenha uma maior segurança
em relação à gestão desses ativos e que possa fazer essa criação da chave privada de forma offline, para impedir, inclusive, o acesso de invasores, para que essa custódia fique da maneira mais segura possível. Você tem que ter mais de uma carteira, né? Tem que ter mais de uma carteira. Não adianta você ter só uma carteira, uma chave privada só. Então, você tem que ter mais de uma carteira para você poder conseguir ter ali... De repente, a gente viu agora um médico que foi sequestrado, né? E acabou tendo que... perdeu ali, acho que foi 400 a 500 mil reais ali em criptoativos. E apesar de estar numa corretora, mas eu já vi casos também de gente que foi sequestrada e tinha ali autocustódia e acabou tendo que transferir, né? Mas se você, por exemplo, está em autocustódia, tem uma carteira, você mantém ali uma quantidade em uma carteira, é igual o que a gente fala, né? O celular do ladrão, a carteira do ladrão. Então você tem que ter a carteira de Bitcoin do ladrão também, porque o ladrão não vai querer sair sem levar nada, né? Então, você diversificar. E além de diversificar, além de você dispor do seu patrimônio em criptoativos em carteiras diferentes, é importante você adotar medidas de prevenção extra. Por exemplo, no caso que ocorreu ontem, acho que foi ontem ou essa semana em São Paulo, né? Neste caso, o investidor poderia se valer de outras medidas para dar mais segurança na custódia desses ativos. Por exemplo, fazer com que a corretora, por exemplo, ativasse um mecanismo de envio para uma carteira diferente da que está cadastrada somente depois de um prazo de 15 dias, por exemplo, como forma de garantir, de uma forma extra, essa segurança. Ou, por exemplo, ele criar anonimamente, de uma maneira aleatória, uma chave privada que, se ele colocar como sendo dele, a plataforma vai reconhecer como uma chave privada de pedido de socorro. Eu conheço... Que já acontece em algumas corretoras. Eu conheço corretoras. A Coinbase, por exemplo, que é uma corretora americana, que ela, se você compra criptoativo nela e você vai transferir o criptoativo para uma carteira que não está cadastrada, você automaticamente você tem ali um delay de 5 dias. E se você quiser acelerar, mesmo você querendo acelerar, e você mandando, por exemplo, fazendo vídeo e mandando o ID e tal, mesmo assim, se não for, por exemplo, da sua casa e tal, você não consegue antes de 2 dias. Então, qualquer transação, você tem que previamente cadastrar, a carteira tem que estar cadastrada, e você esperar ali pelo menos 2 dias ou 5 dias, se for o caso, para que você possa fazer a transferência. Então, isso já é default em algumas corretoras estrangeiras. Já aqui no Brasil, acho que ainda não é uma política de segurança adotada, né? Como a gente vê, por exemplo, no Pix, tem algumas coisas do Pix nesse sentido. A Apple também fez a questão de segurança do telefone dela para várias transações, né? De você descadastrar um dispositivo da conta, de você apagar um dispositivo, você só faz no seu endereço. Tem algumas coisas assim que já estão sendo adotadas com geolocalização, né? Eu tenho uma visão para isso, André, muito clara, no sentido de que toda e qualquer iniciativa que possa proteger o investidor, que é a parte vulnerável dessa história, ela precisa ser efetivada. Então, por exemplo, essa questão do limite de tempo para que uma carteira seja cadastrada e para uma carteira seja aprovada para uma transferência de ativos, tudo isso protege o investidor e essa proteção é muito necessária. Algumas pessoas ficam chateadas, por exemplo, no que tange à proteção do KYC. Quando, por exemplo, você quer creditar um valor para ser creditado e você, a partir disso, fazer uma transação. Esse procedimento, se demorado, vai lesar o investidor, porque às vezes ele viu, por exemplo, o Bitcoin está caindo, eu quero transferir um crédito agora para já começar a negociar com aquele valor. Então, se esse procedimento leva 2 dias, 5 dias, já acaba perdendo a finalidade do investidor naquele momento. Então, nestes casos, eu acho que precisa ser uma abordagem mais célere. Mas a partir do momento que a gente está falando de transferência da corretora para uma carteira externa, ou seja, sem um objetivo negocial, sem um objetivo de especulação, eu acho que toda a proteção que você puder ter para ter um espaçamento de 5 dias, 10 dias, 15 dias, para você ver de fato que aquela carteira é confiável,
Isso é importante para proteger o investidor, importante para fortalecer a sensação de confiança nesse cenário dos criptoativos e trazer para perto investidores que ainda hoje estão receosos em entrar no cenário cripto. Olha, você que quer utilizar um serviço de VPN para fazer suas transações de forma segura, temos aí a FortiSafe. A FortiSafe é um serviço de VPN, inclusive da nossa empresa. Eu sou um dos donos da FortiSafe, desenvolvedor também. Então, é um serviço bem seguro e a gente vai estar com um cupom de desconto aí, que é o UseCash. Você tem 50% de desconto. Entra no site fortisafe.net, vai estar aí na descrição do vídeo. O cupom de desconto UseCash, você vai ter direito aí a um desconto de 50% na nossa VPN. Se você pagar com Bitcoin, você ainda tem mais 10%, tá? Então, aproveita e corre, porque a promoção é por tempo limitado. Yuri, você falou aí sobre pirâmide, tocou algumas vezes sobre esse tema. Como identificar um golpe antes de perder dinheiro? Essa é a pergunta de $1 milhão. Você acha que, antes de você responder essa pergunta, a segunda pergunta, você acha que o esquema Milley foi golpe ou não foi? O esquema Trump foi golpe ou não foi? Vamos lá, são duas perguntas diferentes e eu vou dar duas respostas diferentes. Sobre a questão das pirâmides financeiras, um primeiro indicativo que a gente precisa ter para não cair em golpes é você estudar quem é a pessoa que está oferecendo esse investimento. Quando eu falo pessoa, eu estou falando pessoa física e pessoa jurídica. A empresa, ou a pessoa, ou o intermediário, saber o background dessa pessoa. E eu, como sou advogado, sempre quando eu vou fazer um negócio com a pessoa, eu sempre busco o histórico daquela pessoa, se já responde a ações criminais, se já responde a inquéritos policiais, se tem um histórico de, por exemplo, processos até cíveis, por exemplo, de pessoas pedindo reparação de danos por negócios que foram lesados no passado. Então, primeiro, conhecer quem é essa pessoa que está oferecendo o negócio. Segundo, saber melhor como funciona esse projeto. Se é um projeto que lhe oferece ganhos fixos mensais incompatíveis com a realidade de mercado, a gente tem hoje, na renda fixa, investimentos que dão perto de 1% ao mês. Então, é totalmente inviável que uma pessoa ofereça ganhos fixos mensais de 10%, 15%. Isso não existe. Se uma pessoa está te oferecendo ganhos fixos mensais de 10% ou 15%, tenha certeza de que é um golpe. Saia o quanto antes. O mercado de rendimentos, de poupança e tudo mais nos Estados Unidos, você paga em torno de 1% a 4% ao ano. O mercado de ações paga de 4% a 7%, 8% ao ano. Aí você vem com uma coisa que dá 10% ao mês, 20% ao mês. Não é um sistema sustentável. E outros indicativos também é você ver a possibilidade no que tange aos saques. Muitas empresas fraudulentas têm um regime muito pouco claro em relação ao saque. Você pode sacar, mas só daqui a 90 dias. Você pode sacar, mas tem que esperar não sei quanto tempo. Esses são mecanismos de pessoas que claramente confundem o patrimônio do investidor com o patrimônio da empresa. Ou seja, pessoas que, a partir do momento que você transfere aquele dinheiro está sendo usado para outra finalidade. Não existe uma segregação patrimonial sendo feita. Então, a partir deste momento, você tem cenários e indícios claros no sentido de que você está caindo no golpe. Quando você perceber qualquer um desses cenários, caia fora, porque com certeza é um golpe, com certeza é uma pirâmide financeira, mas não necessariamente a gente tem que abordar isso como algo vinculado ao Bitcoin. O Bitcoin, inclusive, surgiu depois dos episódios mais conhecidos nacionalmente de pirâmide financeira. Sim. A gente tem episódios na história recente do Brasil ligados a avestruz, ligados a boi gordo, de pessoas que eram seduzidas a investir em gado, por exemplo. Telefonia. As pessoas eram seduzidas por uma narrativa, outra que não os criptoativos, investiam dinheiro porque as pessoas falavam, investi e estou ganhando dinheiro. Só que hoje, com a ascensão dos criptoativos, as pessoas estão cada vez mais seduzidas por esse tema e acaba sendo utilizado como chamariz para, digamos assim, incentivar pessoas a investirem nessa pirâmide. Então, atenção a você que investe, onde você coloca seu dinheiro, para quem esse dinheiro está sendo transferido e como se dão saques. Esses são os cenários principais para você se ater. Antes de você responder sobre Trump, sobre Milley, aí eu vou jogar uma pergunta e você responde. Vou dar a bola aí para você chutar, viu? Quando um influenciador pode ser processado por divulgar uma criptomoeda? Vamos lá. Essa é uma pergunta que eu venho recebendo bastante, porque é inclusive muito parecida com a questão dos influenciadores que divulgam casas de aposta hoje em dia.
O que a gente precisa ter em mente é que o fato de um influenciador fazer a propaganda de um ativo sem necessariamente estar vinculado como fundador ou como patrocinador daquele projeto, ele tão somente está exercendo a sua liberdade de expressão, falando sobre um ativo. Obviamente, quando se trata de um influenciador de grande alcance, o fato dele mencionar uma moeda, mencionar um ativo virtual, obviamente vai causar digamos assim, uma atenção extra aos seguidores daquele influenciador, e o preço do ativo pode subir em relação a isso. A gente tem cenários de investidores e de influencers no Twitter, por exemplo, que ao mencionarem um ativo, o preço do ativo sobe muito rápido, sobretudo se tratando de ativos de baixo valor de mercado, de um market cap baixo. Mas, a partir do momento em que a gente consegue perceber, por exemplo, que presidentes estão se envolvendo na questão de divulgação e propagação de ativos virtuais, em 2 casos recentes emblemáticos a gente tem, que é o Trump, com o Crypto Trump, e o Milei, da Argentina, com a Crypto Libra, são ativos virtuais que foram propagados pelos presidentes e que, num dado momento, estava dando um lucro muito bom a título de especulação para quem entrou no início, mas, obviamente, como toda meme coin faz, o preço, o valor, em um momento vai derreter. Você acha que a meme coin pode ser comparada a uma pirâmide? Em algum grau, sim. Porque a partir do momento que existe uma aceitação, uma adesão de um público elevando aquele valor, a partir do momento em que todo mundo está fazendo aquela propaganda, todo mundo está incentivando e levando o nome da cripto para cada vez mais pessoas, existe uma onda em que pessoas estão sendo seduzidas por aquele discurso. Mas existe um parâmetro que a gente precisa se ater no seguinte caso. No caso da Trump, no caso da Libra, a gente pode ver pessoas que encheram o cofrinho, entre aspas, comprando grandes porções desse ativo virtual, e a partir do momento que a capitalização de mercado subiu, eles se desfizeram de toda essa quantia, venderam toda essa quantia, trazendo o preço para baixo. Então, se são pessoas que fazem isso de maneira fraudulenta, utilizando mecanismos ardilosos para, por exemplo, se valer de um prejuízo alheio para ter uma vantagem devida, a gente está falando aqui de um cenário de crime, como ocorre, por exemplo, no mercado tradicional do crime de manipulação de mercado, do insider trading, né? Então, a partir do momento que a gente consegue fazer essa comprovação de que o divulgador, ou o financiador, ou o criador desse ativo se valeu desses mecanismos para vender num preço que pudesse, por exemplo, lhe dar uma vantagem devida em detrimento do prejuízo alheio, isso claramente pode ser imputado a ele um crime, inclusive se a gente perceber que movimentações estão sendo feitas em decorrência de fatores externos que só ele, por ser um divulgador, por ser um desenvolvedor, teria acesso a essa informação. Então a gente vê casos aqui, André, por exemplo, em que uma cripto pequena vai ser listada numa grande corretora na quarta-feira de noite, por exemplo. O desenvolvedor, sabendo dessa informação, o que é que ele pode fazer? Ele pode dobrar, triplicar a posição dele nesse artivo, chamar 3, 4, 5 comparsas dele para justamente inflacionarem ainda mais essa compra de ativos, porque ele sabe que na quarta-feira à noite aquele ativo vai ter um boom de pessoas investindo e levantando o preço. Você ser listado numa Binance, por exemplo, é sinal. Já está na Binance, você tem acesso a um grande número de investidores no mundo, né? A Binance está presente aí na maioria dos países hoje e é sinal de que a moeda é de confiança. Exatamente. Aí você está na Binance e é de confiança. O investidor viu ali uma oportunidade de comprar, porque está baixo ainda, ele comprou, mas ele não olhou o histórico. Né? Exatamente. Então, se valer de informações privilegiadas para você ter lucro em detrimento do prejuízo alheio, isso também pode ser passivo de responsabilização criminal. E da mesma forma, quando mas o desenvolvedor... se não é moeda, como é que ele vai ser? Essa é a questão que eu ia chegar. O crime que trata da manipulação de mercados, do insider trade, ele está totalmente ligado ao mercado tradicional, ao mercado de ações. Então, uma atualização legislativa também precisa existir para essa lei também. Então, a gente tem um cenário hoje em que as leis estão um pouco defasadas, porque naturalmente criadas num cenário em que não existia criptoativo, que não existia Bitcoin. E da mesma forma que ele pode comprar antes de um fato que eleve o preço, ele pode vender antes de um fato que traga esse preço para baixo, sem, por exemplo, a gente perder de mente que o próprio fato dele vender
grandes posições, isso automaticamente já faz uma queda do preço de uma forma automática. Então, por exemplo, ele sabe que na quinta-feira à noite vai ter um julgamento de uma decisão na SEC, que aqui no Brasil é a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, que, por exemplo, vai proibir o exercício daquele ativo em território tal. Então, ele sabe que aquilo vai acontecer, então, sabendo disso, ele se antecipa e vende suas posições. Então, todo mundo que está carregando esse ativo e não sabendo essa informação não teve a igualdade de condições que ele teve para vender esses ativos. Então, esse trânsito de informação privilegiada... Mas até que ponto isso pode ser tido como informação privilegiada? Se ele teve acesso a uma informação, se contaram para ele, se chegou ao conhecimento dele, ele não faz nada, ele vai perder o dinheiro dele, ele não pode defender o patrimônio dele? Aí que está a questão da legislação brasileira. Porque, por exemplo, a gente tem um crime que, desde que criado, a gente só teve uma condenação definitiva por insider trading no Brasil. A gente está falando de cenário aí de mais de 20 anos. Só uma pessoa foi condenada. Será porque somente uma pessoa agiu assim? Não. A gente está falando porque é um cenário em que é muito difícil a elucidação de crime, é muito difícil você identificar que as informações foram passadas, quando foram passadas, por quem foram passadas, se de fato foi utilizado como motivação para que ele fizesse uma transação naquele dia. Então, esses fatos se integram no que a gente chama do direito penal de cifras ocultas, ou no caso do direito penal econômico, de cifras douradas, ou seja, crimes que acontecem e sequer chegam ao conhecimento das autoridades. Então, o fato de só existir uma condenação de insider trading no Brasil até este momento é a demonstração clara de que existem crimes que sequer foram objeto do radar das autoridades públicas. E se a gente está falando desse cenário no mercado tradicional, imagina no mercado cripto, em que a regulamentação sequer existe. Então, é uma realidade que precisa também ser enfrentada com a maior racionalidade para a gente prever, inclusive, essa adoção, né, de moedas, de meme coins por presidentes, inflacionando o valor de mercado por motivo que seja. Por exemplo, Milei falou que era no intuito de elevar o sentimento de liberdade. Milei foi golpista ou não foi golpista? Eu não tenho acesso a investigação. Eu sei que tem uma investigação em curso. Não. Sem falar, não eu acredito que não. Eu acredito que não. Porque eu acho que ele foi ingênuo. Ele não teve conhecimento em relação a como se daria isso. Eu também acho que ele foi ingênuo. Eu acho que ele não teve conhecimento. Mas Trump eu já acho que não. Trump já fez um ativo, de fato, e para ele ganhar uma grana, ele ganhou uma grana com isso. Ele, inclusive, depois ali da posse, não sei se foi um dia ou dois, ele já transformou uma grande parte ali em Bitcoin, né? E agora a gente está com a reserva de valores de Bitcoin para acontecer. Hoje, a gente está gravando aqui no dia 6 de março, amanhã, dia 7 de março, já tem uma reunião para tratar sobre isso lá nos Estados Unidos. Então, a gente não sabe o que vai acontecer a partir dessa reunião, mas a gente sabe que vai acontecer uma reserva que vai envolver Bitcoin, Solana, Cardano, Ethereum e eu não me lembro agora quais outras ali, que acho que é o XRP, né? XRP e tal. Mas fato é que ele colocou a moeda no ar. Não é crime você colocar uma moeda no ar. Não é crime você vender, porque inclusive foi lançado antes dele tomar posse. Então ele não era nem o presidente dos Estados Unidos ainda. E ele lançou, ou ele ou a equipe dele, enfim, lançou. E a moeda estourou ali, fez um sucesso, vendeu bastante, mas ele tinha o maior número de posição. E como um desenvolvedor que tinha uma informação privilegiada, ele foi ali e vendeu logo em seguida. Arrecadou alguns milhões de dólares, né? Eu não me lembro agora o volume, mas foi muita grana e transformou isso tudo em Bitcoin. E aí a pergunta que eu lhe faço, invertendo um pouco os papéis aqui, André. Essa Olha, pessoa, eu sou entrevistador, mas vamos lá. Invertendo um pouco os papéis aqui, eu faço a pergunta para você e até incentivo o debate para quem está assistindo. A pessoa que investe um valor nessa meme coin, seduzida pela palavra de um presidente e perde o dinheiro dela, ela pode ser considerada uma vítima, na sua visão? Se você vai e joga na loteria e você perde, você é considerado uma vítima? Excelente resposta. Então, só para concluir o que o André falou, a gente tem um cenário hoje de riscos. Qualquer investimento que você faça hoje, existe um risco inerente a essa prática. E quando a gente está falando de ativos virtuais, meme coins,
que são ativos que são, inclusive, totalmente voláteis. Meme coins eu acho que é pior do que raspadinha. O risco existe. O risco existe. Então, não é porque você colocou um dinheiro e perdeu esse dinheiro que você é uma vítima, não. Você foi fazer um investimento, você fez uma escolha, fez uma opção, e aí cabe a cada um colocar uma porção do seu patrimônio que você possa perder. Porque assim como você pode transformar em 10 vezes, 15 vezes, 30 vezes o seu patrimônio, você pode perder tudo. Então, não venha aqui falar que, por exemplo, foi uma vítima porque você investiu numa meme coin e essa meme coin depois devolveu todo o valor. Não. Você, na sua esfera individual, no seu livre-arbítrio, quis investir, ninguém colocou uma arma na cabeça para você investir, ninguém fez uma coação moral irresistível para você investiu por conta própria, e o fato de você perder o valor investido não lhe coloca na função de vítima. Por essa razão que os cuidados devem ser redobrados para todo e qualquer investimento que você precise fazer, seja no mercado cripto ou não. Eu ganhei ali com a moeda do Trump, eu ganhei 800 e poucos dólares. Eu sempre assim, olha, tem um dinheiro que eu posso perder. Então, eu investi em torno de 300 dólares, 200 e poucos dólares. Tem essa grana aqui que eu posso perder? Aí eu fui lá, porque eu sigo as redes sociais do Trump, né? E eu estava lá na posse. Então, antes disso, eu estava seguindo ali para ver todas as notícias e tal. E aí, foi na hora que teve o lançamento, eu consegui comprar ali por um preço bem baratinho. E ganhei 800 e poucos dólares e vendi em seguida. Não esperei um momento de queda para vender. Então, assim, se você estuda, se você acompanha, cara, lança a sorte. E detalhe, André. O que você falou, que casa com o que a gente tinha falado anteriormente, de você ter conhecimento desse mercado, ter conhecimento do que a gente está inserido. Você teve acesso à informação num momento bom de compra porque você é uma pessoa antenada, que lê notícias sobre o mundo cripto, que segue os influenciadores do mundo cripto, que sabe como esse mercado se desenvolve. Mas uma pessoa que não está ligada a esse meio, por exemplo, uma pessoa que tem uma conta no Instagram e não segue nada sobre cripto, não segue nada sobre Bitcoin, não lê nenhum jornal, nenhuma página sobre cripto. Quando essa meme coin chega ao conhecimento dessa pessoa, tenha certeza de que aquela bolha já está pronta para explorar. Pronta para estourar, melhor dizendo. Porque é o seguinte, se aquela pessoa que não tem em seu radar nada de conteúdo cripto e aquela informação chega, significa que aquilo chegou ao conhecimento de todo mundo, e se chegou é porque muita gente já montou posição antes e agora já está no momento de desfazê-las e não de montá-las novamente. Então, a partir do momento que essa pessoa tem conhecimento dessa informação, o risco de perder esse valor é muito grande, porque já chegou no topo. É o que a gente sempre fala, né? Existe uma regra para o investidor desavisado que é comprar no topo e vender na baixa. A pessoa que não estuda, isso acontece com muita frequência. Muita frequência. Comprar um ativo no topo e perde. Então, chegou no topo, não tem mais para onde subir, aquele ativo cai. A única coisa que você pode comprar no topo é Bitcoin. Eu digo, compre Bitcoin todo dia, faça ali um preço médio e aproveite as baixas para você comprar mais. Então, é uma estratégia, é o que eu utilizo, tá? É o que eu utilizo e recomendo, inclusive, quem me segue no Instagram vê que todos os dias, às 2 da manhã, eu compro R$100 de Bitcoin. E eu coloco ali quanto de Bitcoin eu estou comprando. E isso é de forma automatizada. Eu escolhi 2 horas da manhã por alguns motivos. Me segue na rede social para você saber lá. Me segue no Instagram, @AndréDaúze, e você vai saber. Mas eu continuo comprando todos os dias e eu continuo comprando em momentos eu chamo promoção. Então, quando tem uma promoção de Bitcoin, eu vou lá. Inclusive, está em promoção agora. Está em promoção, ainda está em promoção, né? Então, aproveita para comprar, porque todos os dias é dia de comprar Bitcoin. Agora, a gente tem muito assunto, já falamos aí pra caramba, acho que mais de 1 hora, eu não tô cronometrando aqui, mas já falamos pra caramba aí. Tem muitos assuntos. Eu vou entrar num assunto agora que é assim, é muita dúvida que se gera, que é as famosas CDBCs, né? O Brasil, inclusive, tem aí o lançamento da CDBC, que é o Drex, CDBC brasileira, e muita gente se pergunta e fala se isso não é mais um controle do Estado, se o Estado vai conseguir controlar realmente
o dinheiro do seu cidadão, não é? Ou se a CDBC, além de fazer o controle, ainda é uma ameaça à privacidade financeira das pessoas. O que é que você acha sobre isso? Veja, a partir do momento, e aqui volto a dizer, sem nenhum juízo de valor a ser exercido aqui, mas a partir do momento que se busca extinguir o dinheiro físico da realidade das pessoas, a partir da implementação do Drex, por exemplo, obviamente se busca uma maior rastreabilidade das transações e você saber com maior exatidão, com maior zelo e com maior detalhismo como os cidadãos estão gastando o seu dinheiro, como estão transacionando e com quem estão transacionando. E a partir disso, existem narrativas políticas de viés liberal, narrativas políticas de viés progressistas, que, da forma como melhor lhes convém, eles são a favor ou contra essa adoção, seja no Brasil, seja em outro país. O fato é que, pelo fato de ser um dinheiro, entre aspas, que pode ser rastreado, inclusive eu vi até propostas que podem até implementar prazo de validade para a quantia que você está transferindo para alguém, para o Drex, são quantias que visam aumentar o controle do Estado sobre como o cidadão está gastando o seu dinheiro. Eu não sei como e que moldes essa transação, essa implementação, melhor dizendo, vai ser feita no cenário brasileiro, mas o fato é que isso não vai se sustentar por muito tempo se não for algo muito bem pensado, inclusive juridicamente, para proteger o cidadão no que tange até a sua privacidade. Porque, do contrário, a gente estaria desincentivando o uso do Drex, como se, por exemplo, aconteceu com o Pix, a narrativa do Pix que aconteceu no final do ano, início desse ano. As pessoas estavam assustadíssimas com a questão do Pix, que o Pix vai ser rastreado, que todo mundo vai saber o que vai acontecer com o Pix. Então, se não houver um controle de narrativa, e eu não estou dizendo que o controle de narrativa aqui é para controlar e maquiar o que é a realidade, não. Mas é preciso que a mensagem seja entregue à população de uma forma clara e que essa mensagem seja fiel ao conteúdo, ao alcance da proposta que quer ser implementada. Do contrário, a gente vai ter aqui um elefante branco que não vai funcionar da forma que o governo quer, porque as pessoas não vão se sentir à vontade para utilizar desse sistema para fazer suas transações diárias. Eu acredito que, na minha humilde opinião, que iniciativas como o Drex, elas têm que deixarem de existir. Ela não pode ir no papel nesse tipo de cenário de proposição que está sendo realizada pelo Banco Central. Inclusive, eu fui um dos que fiz contribuição à normativa. Não sei se ainda está disponível para contribuição, mas vocês podem consultar, e se tiver, acho que cada um pode fazer suas contribuições lá, inclusive sobre autocustódia e sobre outros temas ali do Drex, porque realmente é algo que, se você está visando controlar e tirar a privacidade das pessoas, é algo que vai totalmente de encontro, né? Você quer, por exemplo, e não estou falando de ilegalidade, não, eu estou falando o seguinte: olha, você quer ir ali e quer fumar um cigarro ou fumar um charuto, e você não quer que, por exemplo, sua esposa saiba que você fumou aquele cigarro, que você fumou um charuto. Você faz isso uma vez a cada um ano, alguma coisa desse tipo, e você não quer que as pessoas saibam. Então você pega ali, vai com dinheiro e compra ali um cigarro ou compra um charuto e fuma ali seu charuto, seu cigarro. Imagine isso com o Drex. Vai estar todo o registro ali em uma blockchain que você comprou numa tabacaria, um cigarro que vai estar amarrado a uma nota fiscal, ao seu CPF, que vai estar amarrado a tudo, e você não quer perder essa privacidade. Falando de coisas simples, aí você usa a sua inteligência, a sua imaginação, né, para imaginar o que você quiser, mas eu vejo isso como uma forma de controle absoluto do cidadão, e eu sou contra esse tipo de controle do governo. E mais, eu ainda penso que com o Drex, você imagina o seguinte: se o governo quiser acabar com transações, por exemplo, de criptomoeda como o Bitcoin, ele pode acabar, porque ele pode não deixar você comprar o Bitcoin
com o Drex. Então, é uma forma também de controle. Você acha que o governo pode acabar com a compra de Bitcoin através do Drex? Eu acho que não, e eu vou explicar a razão pela qual eu acho isso. Primeiro, externar aqui minha opinião, e aqui é a opinião pessoal, eu acho que toda e qualquer iniciativa tecnológica que vise a trazer maiores benefícios ao cidadão no cotidiano, eu acho que toda e qualquer iniciativa é válida, tá? Mas a gente não pode confundir a adoção de iniciativas como essa com a implementação de extremismos. Então, por exemplo, eu acho muito saudável que exista, por exemplo, algum grau de dinheiro virtual para quem quiser. Por exemplo, eu quero fazer uma transação através do Drex. É uma faculdade minha. Eu posso fazer dessa forma, mas também, se eu não quiser, eu posso ter a faculdade de querer fazer uma transação com dinheiro físico. Eu acho que essa questão da obrigatoriedade é que pesa mais com a questão da extinção do dinheiro físico. Eu acho que digamos assim, a convivência dupla das duas realidades, dinheiro virtual e dinheiro físico, talvez seja o melhor dos caminhos para o cidadão que possa querer fazer transação de um jeito ou de outro. Mas, por exemplo, a gente tem inovações tecnológicas que são positivas para o cidadão. Por exemplo, eu vi a notícia na semana passada que agora você vai poder fazer pagamento por Pix por aproximação, como a gente faz no cartão de débito ou crédito, por exemplo. Ao invés de você pegar a chave privada, digitar o CPF, CNPJ, agora você pode configurar o seu celular para pagar por Pix por aproximação. Então, são realidades que auxiliam o dia a dia das pessoas. E por que você não paga com cartão de débito por aproximação? Por que você tem que usar o sistema do governo em vez de usar um sistema bancário, por exemplo? Porque com o sistema bancário, o governo precisa quebrar o seu sigilo bancário para ter acesso àquela informação. E já com o sistema do governo, já está lá, né? O Pix você não precisa de quebra de sigilo, não é isso? É uma questão que, inclusive, tem sido discutida na jurisprudência brasileira sobre a questão de necessidade de autorização judicial para compartilhamento de informações bancárias e fiscais. Existe até uma relatividade em relação a isso, se é necessário mesmo essa autorização ou se não é. Mas o fato é que, obviamente, o Pix dá uma maior possibilidade de rastreio ao governo em relação às transações do que cartões de crédito, por exemplo. Mas o fato é que isso é colocado na esfera de escolha individual da pessoa. Se ela quer pagar por Pix ou por cartão, é uma opção dela, porque ela não está obrigada a pagar de um jeito A ou um jeito B. Mas eu não acredito, André, já respondendo a sua pergunta, que isso vá, digamos assim, impedir a compra, a aquisição, o manuseio de criptoativo, de Bitcoin de forma geral, até porque eu acho que essas realidades virtuais vieram para ficar e a tendência é que elas coexistam no tempo e no espaço. Não é porque a chegada do Drex é uma realidade que potencialmente venha a ficar na realidade econômica brasileira que isso vá ser traduzido num enfraquecimento da adoção do Bitcoin. Eu acho que, ao contrário, as realidades virtuais vão ganhar cada vez mais espaço, até por uma questão de conforto, mas sempre resguardando a possibilidade do cidadão, do investidor, de fazer transações de outras formas, se assim ele quiser. Agora, a informação de utilidade aí, pública para todo mundo, né? O que o investidor comum deve fazer para se proteger? Eu falo em relação à declaração sobre a autocustódia, o planejamento financeiro com o Bitcoin. Como é que ele faz para ele estar ele está 100% legal perante o governo? Como é que ele deve se comportar? Na dúvida, peque pelo excesso. É a dica que eu dou para qualquer cidadão brasileiro. E aqui eu volto a dizer, não estou exercendo juízo de valor algum, não estou advogando a favor do Estado, a favor do governo, estou falando como a realidade legislativa hoje impõe de obrigatoriedade ao cidadão. Então, na dúvida, peque pelo excesso, na dúvida, você declare quais são os ativos virtuais que você tem sob sua posse, seja na corretora nacional, internacional, seja em autocustódia, declare quais são as transações que você está fazendo, declare qual foi a quantidade de lucro que você teve, pague as alíquotas, emita o DARF. É melhor você andar na linha do que pagar para ver e aí no futuro poder ser alvo de não só de multas administrativas, mas também de prisão preventiva, de um inquérito policial, de um processo criminal sobre sonegação fiscal, enfim. Os riscos existem e tudo que a gente puder fazer para minimizá-los ou até extingui-los precisa ser feito em prol de uma maior previsibilidade jurídica e uma previsibilidade até do uso cotidiano dos criptoativos como um todo. Que bom. Estamos chegando já ao final do nosso episódio de hoje, mas eu ainda tenho aqui algumas perguntas aí.
Para você que acompanha até agora, não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar, não esqueça de ativar o sininho aqui para as notificações. Nosso podcast acontece todas as quintas-feiras e a gente sempre tem aí alguns cortes. Siga o canal, siga a gente também nas outras redes sociais. A minha rede social é @AndréDaUzi, a da Uzi Telecom é @UziTelecom. E a sua, Yuri? Minha rede social é @RangelYuri. Rangel, Yuri com I ou com Y? YURI, Rangel Yuri, pode me achar no Instagram, que eu tô lá sempre postando conteúdo sobre criptoativos, sobre crimes financeiros e muito mais. Yuri, rapidamente, respostas rápidas aí. Bitcoin é rastreável? Sim. O governo pode confiscar criptomoedas? Pode. Transações entre pessoas físicas P2P são ilegais? Essa aí você pode responder, pode... Não precisa ser rápida, não. P2P, né? Não é ilegal, inclusive é a essência pela qual o Bitcoin foi criado, né? De fazer essa possibilidade de transação entre os indivíduos sem a necessidade de um intermediário para que essas transações sejam efetivadas. E quando estou falando de intermediário, não necessariamente estou falando de um órgão governamental, mas a necessidade, inclusive, de uma terceira pessoa intermediando, como acontece no dólar cabo, por exemplo. Então, o mero fato de uma pessoa transacionar de forma P2P, não há crime algum em relação a isso. Então, imagina o seguinte, aí vou agora embutir uma outra pergunta aí. Se eu só fiz transações P2P na minha vida com pessoas e tenho ali meus criptoativos em autocustódia e nunca declarei, eu estou ilegal? Ou eu posso não estar, o governo nunca descobrir, o governo consegue descobrir, melhor, o governo consegue descobrir ou rastrear a minha carteira? Que você está ilegal, isso é óbvio, né? Porque o governo exige que haja uma declaração de todos os ativos e bens e direitos, enfim. Mas o fato é que o governo hoje não dispõe de um aparato técnico e até humano para fazer esse rastreio da forma como, por exemplo, pode acontecer daqui a 15 anos, por exemplo. Então é muito difícil que haja um rastreio desses ativos nesse primeiro momento, mas nada impede que a tecnologia a serviço do governo evolua a ponto de que, inclusive, ativos em autocustódia, montados a partir de reservas e transações P2P, sejam identificados e rastreados. É isso aí. Então, olha, autocustódia é algo bem interessante. Bitcoin, ou qualquer outra criptomoeda, seria interessante que você estude para você poder ter, para você poder executar. E além do estudo técnico da coisa, também tem um estudo tributário, estudo jurídico, para que você realmente tenha segurança aí no patrimônio. Como é que você vê essa movimentação toda aí dos Estados Unidos em relação à reserva de valor? Eu acho que uma das melhores adoções que a gente pode ter em relação ao Bitcoin é a adoção como reserva de valor, tal como ouro, enfim. Eu vejo que é um ativo que vai se sedimentar com o passar dos anos e vai cada vez mais ditar o ritmo das relações econômicas, inclusive entre países. Eu acho que num espaço de 2 a 5 anos aí, a gente vai ter uma corrida, né, entre os estados em relação a quem vai acumular mais em menos tempo. Então, é muito difícil, até pela quantidade de Bitcoin existente hoje no mundo, é muito difícil que cada milionário hoje tenha um Bitcoin, né, que a gente chama de Worldcoiner. É muito difícil que a pessoa tenha um Bitcoin inteiro. E com a entrada dos estados, essa realidade vai ser ainda mais difícil. Mas o que a gente pode perceber é que se os estados estão entrando neste mercado cripto, é porque o potencial de crescimento está só no começo. A gente está falando de um ativo virtual aqui que tem tudo para ditar o ritmo das próximas gerações, tem tudo para ditar o ritmo das próximas relações econômicas, já está transformando o dia a dia de muitas pessoas. Então, você que ainda está um pouco receoso em entrar nesse mercado cripto, ainda não tem informação suficiente, eu lhe convido a me acompanhar nas redes, lhe convido a acompanhar as redes do André, lhe convido a ler livros sobre o tema, tem o meu livro, tem livros de outras pessoas, enxergar um pouco mais como esse mercado funciona, fazer parte dessa comunidade e se antecipar a um cenário que ainda hoje é restrito a um grupo pequeno de pessoas. Bitcoin é uma realidade que veio para ficar e o seu potencial está só no começo, e eu falo isso com absoluta tranquilidade. Eu estive final de semana aí na Praia do Forte, tá nas minhas redes sociais, eu fiz uns videozinhos
E o pessoal tem começado a aceitar Bitcoin na Praia do Forte, né? Nós temos alguns estabelecimentos aqui em Salvador, inclusive barbearia, adegas, supermercados, pequenos comércios já aceitando Bitcoin aqui em Salvador. Isso realmente vem mudando com o tempo. E a gente vê a adoção, às vezes, de pessoas simples. Eu tenho vários seguidores aí que... Tem seguidor que trabalha de pedreiro, né? E ali a gente sempre tá conversando ali. Eles estão fazendo serviços ali para comprar Bitcoin. Olha, eu tô trabalhando extra aqui, André, hoje, para poder comprar o valor da minha diária hoje. Eu vou comprar todo em Bitcoin e tal. E conversam, procuram saber como é que faz. Então, o Bitcoin, ele não é só para o milionário, ele é para qualquer pessoa, né? Basta você se interessar e querer mudar de vida. Bitcoin, eu acho que é uma reserva de valor para você também, né? E hoje nós temos aqui no Brasil o deputado Eros. Ele lançou aí um projeto de lei para reserva de Bitcoin brasileira. Esse projeto já está tramitando lá na Câmara. E como você falou aí sobre os Estados Unidos, a gente comentou aqui sobre os Estados Unidos e você acha isso super importante. Você acha que ainda vai ter tempo para o Brasil? Porque a gente sabe nos Estados Unidos existem a tal das ordens executivas que acontecem e naquele mesmo instante tem que ser cumprida, né? Então a gente está amanhã para de repente sair uma ordem executiva amanhã e é um final de semana, é uma sexta-feira. Eu tenho uma leve impressão que isso pode acontecer amanhã, tá? Posso estar errado, mas é o sentimento que eu tenho hoje. E a gente vê um cenário no final de semana aí totalmente transformado em relação a cripto e a valorização desses ativos. Se os Estados Unidos realmente entrarem a partir de amanhã nisso, e você acha que vai ter espaço para outros países, e o Brasil, que é um país tão lento em fazer a lei acontecer, em fazer as coisas acontecerem, você acha que ainda tem espaço, tem salvação para o Brasil? Depende em relação a que moldes essa reserva estratégica vai se firmar. E eu vou explicar. A reserva estratégica, ela pode ser iniciada e concretizada de duas formas. Você pegando os ativos virtuais que já estão bloqueados por decisões judiciais e criando sua reserva a partir disso. Ou você pode também fazer a reserva estratégica de Bitcoin comprando efetivamente Bitcoin, para que faça parte da carteira do Estado-nação. Se for a adoção por esse segundo caminho, é muito difícil que países retardatários que demorem a entrar nesse cenário tenham uma parcela significativa de Bitcoin para comprar. Porque a gente está falando aqui de um ativo que é escasso, que de tempos em tempos passa pelo processo do halving, né? Então, vai ser muito difícil que países possam, daqui a uns anos, fazer essa posição de compra do tamanho que os Estados Unidos pretendem fazer nos próximos anos, nos próximos meses, inclusive. A gente não sabe. A qualquer momento pode sair uma ordem executiva ordenando a compra de grandes quantidades de Bitcoin e a gente sabe o resultado que isso pode acontecer no mercado, né? Os preços podem subir e talvez uma pessoa que hoje tem a condição de comprar um Bitcoin inteiro, essa vai ser uma realidade impensável daqui a um tempo. As pessoas só vão ter condições de comprar frações de Bitcoin. E esse é um cenário que, inclusive, vai acontecer, não sei quando, não sei em que momento, mas é um cenário que vai acontecer com toda a certeza do mundo. Mas isso está, digamos assim, enviesado de acordo com a cartela política e a agenda política de um determinado país. A gente sabe hoje que no Brasil não existe nenhum estudo em andamento para que haja uma reserva estratégica, não é a prioridade do governo. Mas nada impede, por exemplo, que no governo seguinte isso seja uma prioridade e o governo brasileiro possa, em tempo, assim, por assim dizer, criar uma reserva estratégica, ter um montante significativo de criptoativo. Isso é questão de futurologia, é muito difícil a gente prever. Mas o fato é que, pegando o gancho de como você iniciou essa pergunta, André, que não só o Bitcoin está acessível para qualquer pessoa, mas também as informações sobre Bitcoin estão acessíveis para qualquer pessoa. A gente tem hoje, na internet, conteúdos brilhantes e gratuitos sobre o tema. Eu posso dizer isso com conhecimento de causa, porque eu fiz um curso há um tempo atrás na Universidade de Michigan sobre criptoativo. Então, eu me tornei uma pessoa certificada em criptoativo num curso gratuito
Eu acho que eu paguei só a emissão do diploma, alguma coisa assim. As aulas eram traduzidas, existe uma legenda embaixo que você consegue acompanhar, consegue fazer avaliações. Então, tudo isso só foi possível porque eu pesquisei, achei esse conteúdo. E estou falando isso só para demonstrar que o conhecimento hoje está acessível a todo mundo que queira entrar nesse mercado, queira pesquisar sobre esse tema. Não é algo restrito a poucas pessoas. Qualquer um que hoje quiser ir na internet, saber sobre o Mais Bitcoin, vai ter vídeos informativos, vai ter curso gratuito, vai ter o conteúdo do André no Instagram dele, vai ter o meu conteúdo no meu Instagram. Então, todo mundo que quiser hoje vai poder se informar sobre isso. E essa iniciativa, não só nossa, André, mas também de todas as pessoas que falam sobre esse tema, visa trazer cada vez mais pessoas para esse mundo, para que ele se fortaleça e venha a ser uma realidade que venha para ficar mesmo e não esteja submetido a qualquer etiquetagem de proibição ou etiquetagem de criminalização, como alguns no começo quiseram emplacar através de alguns projetos de lei. Cara, que bom. Te agradeço aí por ter vindo. Mas antes de finalizar, eu quero te fazer um convite, né? Quero fazer um convite para você assistir o Bavi comigo lá no Barradão. Vai assistir comigo lá na área lá de cadeiras do Vitória, né? Quero levar você lá para assistir o Bavi, se o seu time passar, né? Passando para a final, vou poder acessar o estádio com máscara? Se você me garantir isso, o convite está aceito. Vai poder acessar com máscara sem problema nenhum, viu? Só não me faça ter que apostar e vestir camisa. E vai comer pipoca, viu? Estamos lá. Se eu tô com o André, eu tô em casa. Mas brincadeiras à parte, o futebol da Bahia vai bem, né? O Vitória tá aí. Você acredita que o Vitória, num cenário daqui a uns anos, pode criar, por exemplo, um fan token ligado ao Vitória? Você acha que é possível? Eu acho que é possível. Eu tenho conversado, inclusive, sobre isso com a diretoria. A gente tem acesso ali à diretoria, a gente tem conversado sobre isso com a diretoria, né? Porque tem um processo agora vamos lá, vamos lembrar o nome. O que é que o Bahia fez aí mesmo, que virou uma SAF, né? Tem um processo de SAF do Vitória que começou aí o ano passado, né? E, na verdade, agora é um estudo que vai ser apresentado agora nesse segundo semestre aí, no final desse primeiro semestre, início do segundo, deve ser apresentado um estudo para o Vitória virar uma SAF. Existe a tendência de virar uma SAF. Se virar uma SAF, aí a SAF que assumir deve ir nesse sentido, senão a gente pode estar lançando algo aí em relação a isso. Existe uma conversa já ali para que isso venha a acontecer. Como também existe aí vou dar um spoiler um pouquinho para vocês aí. A gente deve lançar um token da UZI também em algum momento. Então, você pode comprar uma parte da UZI e ser meu sócio aí na UZI Telecom. Então, a gente deve lançar esse token também em breve. Eu acredito que ainda esse ano deve sair. Então, fique ligado para não perder a oportunidade de ser meu sócio na UZI Telecom, tá? Então, a gente tem trabalhado bastante em cima de tokenização, em cima de moedas. Foi um assunto interessante, a pergunta é importante. Eu tenho certeza que o token da UZI Telecom vai ter muito mais adesão que o token do Vitória. Sei não. Tenho certeza absoluta. É um torcedor do Bahia mesmo. Aí você não tem nem como se chatear comigo com essa afirmação. Que eu tô colocando sua empresa lá em cima. Olha, o Vitória é muito maior do que a UZI. Há controvérsias. Não. O Vitória é muito maior. Se aceitar o pagamento através de milho, talvez. Hein? Olha, foi muito bom enquanto o papo estava só em cripto. Quando virou futebol, né? Vocês já viram que não deu em nada. Mas, Yuri, obrigado. Minha honra ter você aqui. Olha, aprendi muito. Espero que você também você, espectador, tenha aproveitado o conteúdo do Yuri. E suas considerações finais, meu amigo. Eu que agradeço, André, pelo convite, pela oportunidade. Para quem só está vendo agora pelas câmeras, o processo de eu estar aqui hoje, ele envolve muita coisa. Desde o cuidado da equipe do André, através da Daphne, em ter um contato muito, muito próximo, muito humano, né, de me convidar e dar todo o suporte. Dele ter o cuidado, inclusive, de não ser só uma entrevista. A gente teve o cuidado de almoçar junto, trocar figurinhas sobre temas, trocar experiências, trocar informações. Então, é algo que não se resume só a esta gravação. Então, todo esse cuidado que você tem, André, em difundir informações, em trazer conhecimento para o público de casa,
Tudo isso engrandece a nossa comunidade cripto e nos torna ainda mais orgulhosos, tendo em vista que você é um baiano, né, uma pessoa da terra, de Salvador, que está expondo esse mundo não só para a Bahia, mas para o Brasil todo, inclusive para os Estados Unidos. Você mora nos Estados Unidos, você alcança um público global, então o trabalho que você faz é muito importante. Eu me sinto muito privilegiado em fazer parte disso. Obrigado pelo convite. Valeu, pessoal. Não esqueça de seguir, compartilhar. Um abraço e até o próximo episódio.